Certo, queridos, a nossa aula de interpretação de texto hoje, eu separei alguns exercícios para a gente dar uma olhadinha a respeito de argumentação em textos publicitários. Então, assim, isso a gente vai ver bastante nos vestibulares, textos publicitários, propagandas, campanhas publicitárias e mais essencialmente, mais frequentemente no Enem. Isso acontece demais quando a gente fala de tirinha. Textos, campanhas publicitárias e anúncios publicitários, a gente está falando assim de Enem de verdade, porque o Enem adora essas coisas. Então, voltemos lá para os nossos tipos de texto, ou tipificação textual, ou sequências textuais, que a gente tem aí narração, descrição, a dissertação, que pode ser dispositiva ou argumentativa, o texto expositivo ou relato, né, que não tem aí o intuito de convencer ninguém, e o texto injuntivo, que é o que prescreve ou orienta alguém a fazer alguma coisa. E onde que a gente está exatamente na nossa proposta hoje, que é a argumentação dentro de textos publicitários. A gente está aqui na tal do dissertativo argumentativo, ou seja, eu preciso convencer alguém de alguma coisa. Se vocês lembrarem lá da nossa aula a respeito de funções da linguagem, é exatamente a função conativa ou apelativa, ou seja, eu pretendo convencer o meu leitor ou o meu público-alvo de alguma coisa. E a gente vai ver isso mais especificamente em textos publicitários, tá? Nessas peças publicitárias, né? Então, ó, o texto argumentativo, neste caso, é orientar o discurso no sentido de determinadas conclusões, ou seja, eu vou me valer de vários recursos para convencer o meu público-alvo de que, sei lá, a minha bolacha recheada é a melhor de todas, ou então a minha empresa de qualquer coisa é a melhor de todas. Então, e para isso vale qualquer coisa, né? Nesse mundo, vale qualquer argumento aí. Essa dissertação versus argumentação que eu coloquei aqui é justamente a diferença entre dissertação expositiva e a tal da dissertação argumentativa, ou seja, quando a gente pretende argumentar e até a escolha desses elementos argumentativos já me leva a uma noção de argumentação, ou seja, por que eu escolhi esse elemento para convencer alguém de alguma coisa e não escolhi um outro elemento, certo? Então, a Có, que é uma linguista, ela vai falar muito a esse respeito, que, na verdade, todos os tipos de texto que a gente pode construir, todas as estruturas textuais com que a gente pode ter contato, ela vai ter aí um fundo de argumentação. Por quê? Porque em função dessa escolha de elementos para se colocar no texto, certo? Então, essa seleção de elementos que é trazida para o texto, já tem aí um teor de argumentação. Então, se a gente for falar de narração, de descrição, de injunção, qualquer sequência textual, no fundo, bem lá no fundo, vai ter esse teor argumentativo em função dos elementos que eu escolho para trazer para o meu texto. Tá? E hoje, se a gente pensar assim, tem lógica o negócio. Até a escolha lexical, a escolha das palavras, enfim, tudo, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui querendo entrar na sala. Não, somos nós mesmos. Então, em relação às campanhas publicitárias e anúncios, tal, o que a gente tem aí? Ó? Tem analogia, alusão, citação, causa e consequência, isso tudo dentro do texto argumentativo, né? Dados estatísticos, intimidação, comoção, imagens, e aqui a gente começa a pisar um pouco mais no terreno das campanhas publicitárias. Ó, quando utilizadas em gêneros que mesclam linguagem verbal e não verbal. Não esqueçam. Na verdade, assim, vocês precisam ter muito claro que quando a gente fala de campanhas publicitárias, textos publicitários, a gente está falando fundamentalmente de associação de linguagem verbal e linguagem não verbal. Tá? Isso é um recurso muito, 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 muito utilizado nas campanhas publicitárias.
que a gente tem que ter aí, né? Para saber interpretar e para saber o que tem por trás disso aí. Então, quais são os elementos que a gente precisa analisar? Conhecimento histórico preliminar é importante? É importante. É importante porque talvez tenha aí algum elemento que ficou lá para trás que seja importante para a interpretação dessa peça publicitária. Conhecimento gramatical é importante? Super importante. Porque se, por exemplo, verbos no imperativo, isso é muito comum em campanhas, em textos publicitários, precisa saber? Sim, precisa que ter, qual é o tempo, qual é o modo e qual é o sentido, né? Qual é o sentido que evoca esse uso, esse emprego desses tempos gramaticais, por exemplo, né? Situação de comunicação, super importante, mega importante, foi a data, o lugar, etc., a situação em que foi é, produzido aquele texto, a intenção do autor, né? Que, na verdade, se a gente for pensar em questões de Enem, em questões de vestibulares, elas estão exatamente lá no comando do enunciado. Qual a intenção do autor ao papapá, papapá. Isso é muito importante, na verdade, é a espinha dorsal de a gente entender, compreender um anúncio publicitário. O público-alvo, para quem, né, foi feito essa campanha, para quem foi feito esse anúncio. Intertextualidade pode estar presente aí? Pode. Pode muito frequentemente estar. Então, a gente precisa saber como um texto conversa com outro, ou seja, quanto maior for o meu inventário de textos lidos, de conhecimento textual, maior vai ser essa minha percepção de intertextualidade. Isso também é muito importante. E o veículo, que é o veículo selecionado para publicar essa tal de peça publicitária, esse anúncio, enfim. Aí eu trouxe aqui isso é um exercício ou isso é não, isso é só uma campanha mesmo, uma campanha publicitária. Olha, no dia 28 de abril é o dia da educação. Aí, nesse anúncio aí, diz assim, ó, mais de 16 milhões, né? Mais de 16 milhões de brasileiros não vão ler este anúncio. Por isso mesmo ele foi publicado. Se eu estou falando de dia 28 de abril, dia da educação, e eu venho com um dado estatístico, assim, chocante, fenomenal, venho com um marca-texto amarelo e coloco, e destaco esse não vão ler, percebam que eu tenho inúmeros elementos que marcam essa minha argumentação nesse anúncio. E a frase de baixo também. Por isso mesmo que ele foi publicado. Porque em função do problema da falta de alfabetização, né, no país. Então, ó, os recursos que a gente tem. Linguagem verbal e não verbal. Então, esta canetinha amarela e esse marca-texto amarelo faz alusão à linguagem não verbal, e isso é muito comum em textos publicitários. O texto, a imagem, o tamanho das letras é muito importante, e aqui o tal do designer gráfico também entra como um elemento argumentativo. As cores, o amarelo ali para grifar. O objetivo, qual é o objetivo desse anúncio aí? Informar o público do leitor sobre se terá ainda no Brasil, porque eu imagino que isso seja uma informação que não é do domínio de todo mundo, tá? Quantos de vocês sabiam que 16 milhões de pessoas não sabem ler no Brasil? Ah, antes de ler isso aí, nem eu sabia, tá? Então, é informar o público leitor sobre se terá ainda no Brasil, ainda no século XXI,
milhões de pessoas analfabetas. E quando a gente fala de analfabetas aqui, não é analfabeto funcional, tá, gente? Analfabeto funcional é aquele que tem letramento baixo, ou seja, que tem uma capacidade, na verdade, uma capacidade deficitária é meio complicado, mas é meio, é, é, também não é incapaz, mas tem dificuldades de lidar com comunicações, com situações de comunicação. Isso seria o analfabeto funcional. E quando eu estou falando de pessoa analfabeta no Brasil, é considerado analfabeto o indivíduo que não sabe ler e nem escrever um bilhete simples. E um bilhete simples é do tipo: oi, fui ao mercado, um beijo. Isso é um bilhete simples. Então a gente tem aí um número chocante de 16 milhões de brasileiros que não sabem nem fazer isso, certo? Então esse é o intuito da campanha, chamar a atenção, né, do público leitor de que existem 16 milhões de pessoas no Brasil que não sabem nem fazer isso. Então ali embaixo, por isso que aquela frase ali fecha o anúncio de uma forma, por isso mesmo que ele foi publicado, ou seja, para que vocês saibam, quem consegue ler, né, para que vocês saibam que ainda no Brasil existem 16 milhões de pessoas nessa situação. E as estratégias de argumentação aí que a gente já falou, então é o dado estatístico expressivo, né? 16 milhões de pessoas, pode ver que está em letra grande. A marcação sobre a expressão não vão ler, que justamente faz-se com essa caneta amarela ali, marca-texto. E a frase, por isso mesmo que ele foi publicado, né? Que fecha aí a intenção da saga publicidade ali, que é a, a empresa que fez esse, esse anúncio. Então, a gente pode perceber aí os diferentes elementos argumentativos que a gente tem numa campanha publicitária, certo? Isso vai acontecer de maneira bastante frequente aí em campanhas e qualquer texto, qualquer anúncio aí que a gente tem. Quando a gente fala dessa figura ali, ó, câncer de mama, vamos tocar nesse assunto. A prevenção começa com a conscientização. Use o lenço rosa. Primeiro de tudo, quando a gente fala, isso é uma questão do Enem, tá? Enem 2017 ali, ó. Quando a gente fala de campanha publicitária, primeira coisa que precisa vir à cabeça é a associação de linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, a gente tem uma mulher com a mão em cima do seio. E o que a gente pode ver em relação à linguagem verbal? A gente tratou na aula passada a respeito de ambiguidade, lembram? E aqui a gente tem uma ambiguidade lexical, ou seja, esse tocar pode ser tanto no sentido de tocar tato, pode ser também no sentido de tocar, mencionar o assunto, certo? Então a gente tem uma associação da figura com o texto verbal ali escrito e tem aí uma questão de ambiguidade da palavra tocar. Então vamos ver qual é o comando que o enunciado nos dá. Campanhas de conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de mama estão presentes no cotidiano das brasileiras, possibilitando maiores chances de cura para a paciente, em especial se a doença for detectada precocemente. Ok, aqui fez uma explanação geral, né, aí do problema do câncer de mama. Pela análise dos recursos verbais e não verbais dessa peça publicitária, constata-se que o cartaz, ou seja, o que a gente vai procurar? Qual é o intuito do cartaz? Vamos lá. Promove o convencimento do público feminino porque associa as palavras prevenção e conscientização. Bem, na verdade, se a gente escolhesse essa alternativa aqui, a gente estaria deixando de lado o recurso não verbal, a imagem, certo? E quando se trata de campanha publicitária, a gente não pode deixar isso de lado. Então, é esse olhar apurado que vocês precisam ter. B. Busca persuadir as mulheres brasileiras, valendo-se do duplo sentido da palavra tocar. E aqui a gente tem
um caso de ambiguidade lexical, que foi o que eu falei para vocês. Possível certa? Possível certa, né? C. Objetivo é chamar a atenção para um assunto evitado por mulheres mais velhas. A campanha não fala nada a respeito de mulheres mais velhas. Aqui a gente riscaria como absurda, né? D. Convence a mulher a se engajar na campanha e a usar o lenço rosa. O lenço rosa está ali embaixo, escondidinho, só como um adendo, né? Na verdade, o lenço rosa não é o escopo, não é o objetivo aqui da nossa campanha publicitária. E mostra a seriedade do assunto, evitado por muitas mulheres. Bem da verdade, eu, Bruna, ficaria entre a B e a E, tá? Mostra a seriedade do assunto, evitado por muitas mulheres. Só que essa seriedade do assunto não é bem o escopo, não é bem o objetivo da campanha. Pensem comigo. Se a gente ficar entre E e B, pensem, busca persuadir as mulheres brasileiras, valendo-se do duplo sentido da palavra tocar. E se a gente tem essa ideia de ambiguidade lexical, isso é muito presente, na verdade, é o que confere o sentido para a campanha publicitária. Então, a nossa resposta aí seria a B. Alguém tem alguma dúvida, queridos? Tá tudo certo? Não, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Que bom. Uhum. Deixa eu ver se não tem ninguém. Não. Essa aí é legal também, ó. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Aí tem eu, o menino que desenhou, né? A mamãe, a Aninha, que deve ser a irmã, um menininho de colo, uma criança de colo, e o pai, um monstrinho ali, né? Um monstro, na verdade. Aí embaixo tem ligue 180, não se cale diante da violência doméstica. E o meu enunciado diz o seguinte: campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais, ok? Violência contra a mulher, violência doméstica. O cartaz tem como finalidade, e isso aqui a gente precisaria riscar. Eu até vou riscar. Aqui tem um negocinho aqui para riscar. Eu vou riscar. Então, ó, o cartaz tem como finalidade. Isso aqui vocês precisam fazer na hora do vestibular. Primeiro, alertar os homens agressores sobre as consequências de seus atos. Pode ser? Pode. Se não tivesse lá embaixo aquele ligue 180, ou seja, eu quero, na verdade, o meu intuito é que as pessoas denunciem esse tipo de agressão, esse tipo de situação dentro de casa. B. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Esse ligue 180 aqui, não se cale diante da violência doméstica, vai me levar a pensar que a alternativa B é a certa. Aí a gente faz um risquinho aqui para, né? C. Instruir as mulheres sobre o que fazer em casos de agressão. Não tem nada aí, nenhum texto injuntivo, instrucional, que diga às mulheres o que se faz diante de um processo aí, de uma situação de agressão. Na verdade, é para toda a sociedade, aquele ligue 180 lá. Não se cale diante da violência doméstica. Ou seja, se eu vejo a minha vizinha apanhando do marido, eu, como cidadã, tenho a obrigação de denunciar também, né? Não só a mulher que está sofrendo. Despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica. Também não. Na verdade, por mais que o menino tenha feito o desenho e desenhou o pai como um monstro, não é exatamente a criança, não são as crianças o público-alvo, né, do anúncio aí. O público-alvo do anúncio é a sociedade mesmo, né? Ligue 180 e não se cale diante da violência doméstica, para todas as esferas da sociedade, né? E exigir das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica.
se eu digo lá embaixo, ligue 180, obviamente não é para as autoridades que esse texto foi produzido. Então, a nossa resposta também é a B. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica, em função do enunciado de quem bate na mulher machuca a família inteira, tanto crianças, né, os filhos, quanto a mulher, principalmente o menino ali que tá vendo mamãe apanhar de papai. Certo? Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo certinho. Então, é muito importante essas marcações a respeito do que o enunciado pede. Porque se a gente não estiver atento ao que o enunciado pede, esse comando mesmo linguístico do enunciado, a gente vai se perder numa questão de interpretação textual. Por quê? Se não pensasse ali no tal no léxico ali, finalidade. Qualquer uma delas estaria certa. Então, a gente precisa ter o foco do que o enunciado está pedindo. Então, qual é a finalidade do cartaz? É conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica, porque quem bate na mulher machuca a família inteira, vai lá embaixo, ligue 180 se você vê qualquer problema de violência doméstica. Certo? Se nós tivéssemos parado, por exemplo, ó, aqui, tira isso aqui tudo, ó. Qualquer uma das alternativas estaria certa. Pensem comigo, né? Então, prestem bastante atenção nesses comandos que o enunciado dá. Vamos lá. Eu tenho que fechar isso aqui. Tenho que fechar. Questão número 3, é no Enem de 2015. Isso aqui é bem bonitinho, inclusive. Ó, cópia rápida e fácil. Vai ser bom, não foi? Então, é uma empresa de cópias, né? Uma copiadora, uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade em impressão digital no mundo. Então, a rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. O recurso da linguagem verbal, agora aqui, ó, qual é o escopo do enunciado? O que o enunciado está me pedindo? Qual é o recurso da linguagem verbal? Oh, esse meu risco aqui tá uma beleza, né? O recurso da linguagem verbal que contribui para esse destaque. É o emprego do quê? Do termo fácil no início do anúncio. Faltam 10 minutos para nossa aula. Termo fácil no início do anúncio com foco no processo? Não, né? De adjetivos que valorizam a nitidez da impressão? Também não. Porque olha só, a rapidez é destacada. Então, eu preciso de alguma coisa que me leve à rapidez. E qual é o recurso verbal que me leva a essa ideia de rapidez? Das formas verbais no futuro e no pretérito em sequência. Se eu digo assim, ó, vai ser bom, não foi? É porque entre esse vai ser e esse foi, o processo já passou, de tão rápido que foi. Então, essa rapidez aí é evidenciada justamente por essas formas, tanto no futuro quanto no pretérito. Então, no momento em que eu li a frase, o negócio já passou. Então, a nossa alternativa é C. Mas a gente não pode parar por aí, né? Da expressão intensificadora menos do que associada à qualidade? Também não. Da locução do mundo associada a melhor, que quantifica a ação? Também não. Então, letra C. Alguma dúvida? Não. Todo mundo concorda comigo? Sim. Ok. Que bom. Vamos lá. Acho que tem mais... Não sei. Tem essa aí do açúcar. É bonitinho esse aí. Enem 2011, ó.
eu tenho, ó, mude sua imagem. Isso aqui é essas letrinhas aqui de baixo são muito importantes, tá? Isso aqui é uma propaganda de um adoçante. Aí ele vem com um saquinho de açúcar gordinho e um adoçante bem magrinho aqui embaixo, ó, do lado. Mude sua embalagem. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor. Então, ó, a estratégia para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais. Tem o açúcar gordo aqui e o adoçante magrinho aqui. Com vistas a. Então, qual é o intuito? Com vistas vai me levar a. Com o intuito de, né? Na verdade, a gente está tratando de sinônimos aí. Com vistas a ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando a uma busca de mudanças estéticas? Não, né? Então, na verdade, se eu tenho uma propaganda de um adoçante, eu quero trazer o meu público-alvo para consumir o meu adoçante. B. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. Não é exatamente enfatizar a tendência da sociedade e tal. Não, eu quero, na verdade, eu preciso vender o meu produto e é esse o meu escopo, é esse o meu objetivo. C. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. Também não, porque eu não quero reduzir o consumo de açúcar. Até quero, mas isso fica em segundo plano. Eu quero que as pessoas comprem o meu adoçante. C. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Aí sim. Ó, qual é o intuito? É associar ali o açúcar com alguém que é gordo e sugerir essa troca, tanto a troca do açúcar pelo adoçante, quanto a troca de um corpo volumoso, gordo, por um corpo magro de quem usa adoçante. Então, nossa resposta, D. Aqui. Relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. Vocês acham exatamente que o intuito é incentivar a prática esportiva? Não. O intuito é que eles comprem o meu adoçante e substituam o açúcar pelo meu adoçante. Então, certamente a nossa alternativa é D. Certo? Todo mundo comigo? Sim. A gente tem 5 minutos para fazer o exercício número 5. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, tenho vários quadrinhos, um celular e uma estrada. Se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Então, esse aí é um problema aí de utilização do celular no trânsito, né? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Então, tem aí um apelo todo ao meu público-alvo para que não, para que mude, né, a postura em relação ao celular no trânsito, porque isso gera muitas mortes. Confesso a vocês que eu tive problema para ver a criancinha aqui, tá? Aqui, ó. Para quem não viu, a criancinha está aqui. Obviamente, né? Se a gente já teve problemas para ver aqui, como sugere aqui a peça, você já tive problema para ver aqui, tu imagina numa situação real, né? Então a questão diz o seguinte: nesse contexto, a combinação de elementos verbais e não verbais, e mais uma vez isso, né? Com a combinação, essa associação aí, configura-se uma estratégia argumentativa para. Então, verbais, tudo que está aqui embaixo, ó, e não verbais, aqui as telinhas, só com essa telinha aqui com a criancinha no meio. Manifestar a preocupação do governo com a segurança de pedestres? Não exatamente. Por quê? Olha só. Se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Olha o que eu tenho embaixo. O apelo é a quem? Ó. Trânsito sem celular.
Atenda a esse chamado. Eu estou falando com a população. Seja você a mudança no trânsito. Então, não é necessariamente manifestar a preocupação do governo com a segurança dos pedestres. B. Associar a utilização do celular às ocorrências de atropelamento de crianças. Na verdade, essa associação já está feita por meio da linguagem não verbal, né? Então, a gente sabe que o uso do celular no volante vai levar a atropelamento de crianças, não é o objetivo da campanha. C. Orientar pedestres e motoristas quanto à utilização responsável do telefone móvel. Essa aqui poderia ser uma certa, vamos marcá-la como possível certa. D. Influenciar o comportamento de motoristas em relação ao uso do celular no trânsito. E daí, aqui eu tenho a resposta da minha questão. Atenda a esse chamado. É muito apelativo. Seja você a mudança no trânsito. O objetivo da campanha publicitária é influenciar o comportamento dos motoristas com relação ao uso do celular no trânsito, ou seja, não utilize celular no trânsito. E alertar a população para os riscos da falta de atenção no trânsito das grandes cidades. As grandes cidades não têm nada a ver com isso, porque morrem pessoas também de acidentes de trânsito causados por celular nas pequenas cidades, nas periferias, enfim. Então, se eu tenho aí a associação das estratégias argumentativas para, na verdade, qual é o grande objetivo? É esse aqui, orientar os pedestres e motoristas quanto à utilização responsável do telefone móvel, ou seja, não faça isso no trânsito, porque você pode matar alguém. Certo, amores? Imagino que esse seja o nosso último exercício. Aí está o nosso gabarito. E o nosso beijinho. Professora, a resposta ali da 6 é a D, né? A 6 é a D. E D, é. Ah, tá. Peraí. É 5, né, amor? 5D. 5D. Olha, ó. B, B, C, D, D. É que tava 6 ali, eu li. Ah, não, é eu que não mudei, desculpa. Foi eu que não mudei, porque eu tirei um exercício, porque não ia dar tempo, e daí, em vez de colocar 5, eu coloquei eu deixei D, eu deixei a 6. Mas é 5, tá? Aquela última ali é 5D. Certo, meus amores? Certo. Tudo certinho? Tudo entendido? Tranquilo. Que bom, que ótimo. Eu estou